Vocês não imaginam o privilégio que eu tenho de estar aqui? Olha o pastor aqui. Tudo bom, pastor? Quanto tempo, né? O privilégio que eu tenho de estar aqui com vocês hoje e de assistir essa maravilha que aconteceu, que está acontecendo desde a parte da manhã. Valdeci, deixa eu lhe interromper só uma coisa. Deixa eu encontrar. Só interrompendo aqui, você conhece o Valdeci de muitas coisas e o Marivaldo apresentou tão bem aqui, mas eu não aguento ficar calado. E eu vim aqui para falar do meu povo. Pois fala de mim. Você canta alguns hinos que o Valdeci escreveu ali. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. O Valdeci escreveu. Muito lindo. Eu queria que você dissesse de outras músicas que você tem escrito, a letra, e ficou conhecida. E algumas foi ele traduziu, por exemplo, Em Tuas Mãos, Em Tuas Mãos. Melhor Lugar do Mundo. Falar com Deus. E o Falar com Deus ele escreveu, foi com Deus. Para uma semana de oração que eu fiz no colégio. Exatamente. Eu me senti importante. Só quis acrescentar. Temos aqui dizendo faz tempo. Só quis interromper para que a gente ainda ampliasse essa apresentação generosa, bondosa que o Marivaldo fez, mas para que você conhecesse uma pessoa que está, às vezes, por trás da página, né, do hinário que você cantou, músicas que lhe fizeram tanto bem, e está aqui o privilégio de conhecer o autor ou o tradutor. Então, Deus seja louvado. Desculpe interromper. Muito obrigado, pastor. Você é sempre bem-vindo. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para escolher alguma coisa para conversar com vocês nessa tarde. Não sabia se ia fazer alguma abordagem a respeito da entrevista que vai ter no 180. Tinha alguns outros conteúdos que eu pensei em falar, mas quando eu estava ouvindo essas experiências e esses acontecimentos que justamente nesta tarde nós tivemos o privilégio de conhecer, algumas pessoas saem daqui, eu estava comentando ali com o pastor agora ainda, saem daqui e encontram alguém que jamais iria sair de casa para vir aqui, mas porque alguém daqui tomou a iniciativa, essa pessoa teve a oportunidade de relembrar sua infância e vir até aqui e reconhecer e conhecer também essas pessoas que partilharam por tanto tempo a fé que um dia fez parte da vida delas. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu comentando ali com o pastor, quanta coisa acontece ao nosso redor, a gente não sabe. Mas é demais. Deus age por algumas formas, de algumas maneiras, que são simplesmente incríveis. Se você não toma iniciativa, você não tem esse privilégio. Aí me veio à mente e falei, eu vou conversar alguma coisa que nesta semana passada foi tema de um dos dias da lição da nossa escola sabatina, mas eu sempre falo sobre esse assunto e combina com o que está acontecendo aqui hoje, que é a respeito de Mateus 5. Mateus 5, no versículo 14, tem uma mensagem muito forte aqui. Ali diz o seguinte: vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Sabe o que eu acho interessante? Que ali não diz vós sois a lâmpada do mundo. Muitas vezes nós cristãos achamos que nós podemos nos comportar como lâmpadas. Eu acendo a hora que eu quero e eu fico apagado a hora que eu quero. A Bíblia não diz isso. Ela diz vós sois a luz do mundo. Para ser luz, uma única e exclusiva circunstância é exigida, que tem energia. Uma lâmpada sem energia continua sendo uma lâmpada. Agora, luz não. Luz só é luz quando tem energia. Eu estou vendo ali atrás, tem algumas lâmpadas apagadas. São lâmpadas, mas estão apagadas. A energia está cortada. Quando a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, sabe o que ela quer dizer? Que você tem algumas obrigações. Você é luz. Você não tem escolha. Primeira coisa. Cristão que é cristão não tem escolha. Não tem escolha.
Pastor Roberto Mota, qual foi o pensamento que você falou de Spurgeon? Todo cristão ou é um missionário ou é uma fraude. Todo cristão ou é aceso ou não serve para nada. Ou é um missionário ou é uma fraude. A Bíblia fala isso quando diz: vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, luz só é luz quando por ela passa energia. Portanto, meus queridos, vocês antes do trabalho têm uma tarefa para fazer. Sabe o que é? Estar conectado na fonte. Temos que estar conectados na fonte. Se vocês estiverem conectados na fonte, todas as pessoas que nós jamais teríamos a oportunidade de entrar em contato, elas serão impactadas de alguma forma pelo seu trabalho. É uma coisa maravilhosa isso. Coisa fantástica. Uma vez eu fui convidado para fazer um trabalho missionário. Havia lá, eu estava em Hortolândia, e havia um médico na Hortolândia. Ele falou: Valcir, amanhã à tarde eu vou, no sábado, na sexta-feira, amanhã à tarde eu vou fazer um trabalho missionário numa determinada região de Campinas. Você vem comigo? Eu falei: vou, sem problema. Ele falou: tá bem, eu passo aqui na sua casa, não era amanhã à tarde, era meia-noite. Era noite, eu passo aqui na sua casa e a gente vai. Ok, ele passou, entrei no carro dele e fomos. Quando nós chegamos num dos bairros mais privilegiados de Campinas, que é o Jardim Chapadão, só tem casas grandes, casas assim, sabe, de gente pobre. E ele foi andando numa rua, andando, de repente, ele falou assim: cadê aquele camarada lá, no meio da rua ali? Ele andou na calçada, no início da rua, ele falou: tô vendo. Eu fiz, é para ele para comprar estúdio. Eu fiquei preocupado, mas como assim? O camarada está esperando, está ansioso por esse estudo. Ele é um médico aqui na cidade. Entramos na casa dele, descemos uma rampa. A casa parecia uma casa isolada de 2 campos de futebol, grande. Parecia uma coisa assim, 3 carros importados na garagem. Fiquei impressionado com isso. Porque às vezes nós pensamos que cidades muito ricas e pessoas muito poderosas financeiramente não têm tanto interesse. E às vezes isso pode ser verdade e às vezes não, como nesse caso. Ribeirão Preto é uma cidade das mais novas do Brasil. Pessoas cultas, cidade universitária, a gente pensa às vezes mais difícil de chegar nessas pessoas, mas quando você arranha o verniz, você percebe que são pessoas carentes, necessitadas, querendo um abraço, pessoas que estão querendo alguém que aproxime delas, que leve uma mensagem. E chegamos na casa, sentamos na mesa ali e ficamos conversando. Quando chegou um determinado momento, ele falou assim: ó, nosso estudo termina aqui e nós vamos embora e depois a gente volta outro dia. Eles falam: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, nós queremos ouvir mais, queremos ouvir mais, queremos ouvir mais. Eles falaram, aí o doutor que estava comigo falou assim: não, mas eu não posso, a gente tem que ir embora, mas vamos ficar um pouquinho mais. Falamos um pouco mais, respondemos algumas perguntas mais, chegou o momento, vamos embora. Não dá para ficar mais? Não dá, a gente volta no outro dia. Entramos no carro e fomos embora. Quando estávamos subindo aquela rampinha que eu falei para vocês, eu olhei para ele e falei: doutor, eu estou curioso aqui. De onde que veio essa vontade, essa necessidade de querer ouvir mais das palavras, querer ouvir mais do Evangelho, querer ouvir mais daquilo que nós acreditamos, o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador? De onde veio isso? Deixa eu contar para você. Ele disse: sabe de onde veio? Eu estava num consultório aqui no hospital. E nesse corredor havia outros consultórios também. Quase na frente do meu havia o consultório desse médico, que nós fizemos o estudo hoje para ele. De repente, eu atendendo a um paciente, alguém bate na porta do meu consultório. Eu abri a porta, olhei, era esse médico. Ele falou: doutor, você não vai embora hoje sem passar no meu consultório. Eu tenho que falar muito com você. Eu falei: tá bom. Saiu um paciente, entrou outro, não era hora de ir embora ainda. De repente, bate de novo na porta. Eu abri a porta, era o mesmo médico. Doutor, você não esqueceu. Passa no meu consultório, preciso falar com você. Tá bom? E ele disse: agora eu comecei a ficar preocupado. Não sabia se era um paciente cardíaco, uma informação que ele precisava. Eu não sei o que era. Eu sei dizer que saiu meu paciente, me dirigiu para o consultório dele. Entrei lá, falei: sim, o que é que está te afligindo? O que é que você quer? Eu estou aqui à disposição. Ele falou: não é nada assim tão grave também, mas sente aí. Sentaram ali, começaram a conversar, e o médico, falando para esse amigo,
disse o seguinte: esta semana eu tive a pior semana que um ser humano pode ter na vida. Tudo que você imaginar de ruim que possa acontecer a alguém, uma família. Eu tive altos, eu tive baixos, eu estava no fundo do poço, eu estava desesperado mesmo, e ainda estou com vazio por dentro. Eu quero que você vá na minha casa conversar comigo, falar do seu Jesus. Ele disse para mim, Valdecir, nesse momento eu tive a mesma dúvida que você. Olhei para ele e perguntei: mas de onde veio essa vontade de você querer conhecer o meu Salvador, o meu Jesus? De onde veio isso? Você não sabe, né? Pois é, há 15 dias mais ou menos, eu estava já enfrentando os problemas que culminaram nessa semana. Eu já estava angustiado. E você entrou aqui mesmo nesse consultório. Você conversou comigo. Na hora de ir embora, quando a porta estava entreaberta, você indo para o seu consultório e deixando o meu, você olhou para mim e falou assim: meu amigo, se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo qualquer hora. E ele disse: você sorriu para mim. Eu li tanta sinceridade no seu sorriso, mas eu li tanta honestidade no seu sorriso, que eu quero conhecer quem é o seu Jesus. Sabe o que eu chamo isso? O Evangelho segundo o sorriso. Sabe o que significa isso? Não é que você vai sair por aí sorrindo e converter as pessoas, mas se você estiver conectado na energia que se chama Jesus Cristo, o Evangelho vai sair pelos poros. Você vai encontrar pessoas que vão dizer para vocês: olha, até os meus 15 anos eu frequentei a igreja, eu conheci a verdade, eu conheci essa maravilha de estar debaixo da influência de Deus. Abandonei, saí, fui por esses caminhos, mas hoje eu estou de volta. Por quê? Porque você se dispôs, você sorriu, você deu um abraço. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, eu não sei cantar, que nem essa menina veio cantar, eu não sei fazer uma pregação evangelística, pastor Mota, eu não sei, você tem esse talento, Deus deu isso para você. Eu não sei, sabe, nem dirigir uma escola sabatina, eu não sei passar uma lição, eu não sei nem falar em público. E sabe o que eu digo para essa pessoa? Quem disse que você precisa? Quem disse? Você tem tudo que Deus quer. Deus não quer que você seja um Pedro, um Paulo, um João. Sabe por quê? Já houve um Paulo, já houve um Pedro, já houve um João. Deus quer que você seja o melhor você que existe. E sabe como que você vai testemunhar? Se você não sabe cantar, nem falar, nem nada, você vai testemunhar, sabe como? Vivendo. Porque quando você está conectado à energia, você se transforma numa luz. O Evangelho não sai através de um dom específico, maravilhoso e grandioso. Sai através da vida, sai através dos poros. Você vai ser um evangelista porque você tem Jesus na sua vida. Não é por causa da cor dos seus olhos, não é porque você é um gigante, mas Deus vai fazer de você um gigante quando você permitir que o Espírito Santo habite em você, através da energia que você está conectado, porque você vai ser uma luz. E uma luz não se põe embaixo da cama, não se põe no alqueire. Alqueire, você sabe o que a Bíblia quer dizer com alqueire? Quer dizer, era uma medida, era um galão, era uma espécie de uma bacia grande que você põe as coisas por baixo e você tampa com aquilo. Você não pode, você é uma luz, você tem que ficar lá em cima. E você diz: mas hoje tem tanta dificuldade, tanto problema. É verdade. Para isso, eu vou dar uma ilustração para vocês. Eu fiz uma viagem certa vez e eu comprei um relógio. Não foi esse daqui, mas é semelhante a esse aqui. Deixa eu mostrar para você. É um relógio simples esse. Olha, ele tem um mostrador preto, porque o mostrador era branco. Mas ele tem uma coisa que eu gosto muito desse relógio. Sabe o que é? Ele tem uma luzinha. E eu saio sempre para fazer finais de semana, fazer pregação aos sábados, para conversar com jovens à tarde, sobre temas variados. Falo muito sobre comunicação, que é uma das minhas especialidades, é a hora que eu dou aula no NASP, tanto por teologia, né, comunicação aplicada ao ministério, comunicação para a faculdade de jornalismo também, e publicidade. Então é minha área, são temas muito frequentes, recorrentes para o jovem. Então eu saio e eu volto às vezes tarde. Eu era solteiro, isso aconteceu algum tempo atrás, estou casado há 12 anos com a Creliane.